Bom dia, galera! Bem-vindo a mais um Café com Forex. Hoje, dia 7 de junho de 2022. Vamos dar uma olhadinha no mercado. E hoje, galera, no Café com Forex de hoje, vamos focar um pouquinho mais na parte fundamental, né? Porque tá tendo aqui algumas notícias, algumas mudanças que a gente tem que discutir para deixar bem claro para vocês entenderem como isso pode afetar o mercado e tudo mais. Então, mesmo assim, a gente vai dar uma olhadinha rápida na parte técnica, mas realmente o foco hoje vai ser na parte fundamental, porque a gente tem aqui mais ou menos 3, 4 notícias para discutir hoje, né, sobre a parte fundamental dos mercados, tá? Antes da gente continuar, não se esqueça, na descrição tem um link do nosso grupo do WhatsApp, entre lá. Se você já opera o mercado e quer fazer parte de um grupo aí de traders, entre lá no nosso grupo no Discord, tá? Dentro do WhatsApp você vai encontrar esse link. Se não encontrar, só perguntar, só pedir que nós enviamos a você, tá? Os dois, né? Os dois grupos aí é grátis, tá? Então todos estão mais que convidados a participar com a gente, tá bom? Enfim, galera, vamos direto ao ponto, né? A primeira notícia que eu quero falar sobre, hoje é sobre a notícia de ontem, né? A gente teve o Boris Johnson, então, que na segunda de manhã foi anunciado, né, que o parlamento ali, né, os partidos gostariam de fazer um voto de confiança para ver exatamente quem está do lado do Boris Johnson ou não, né? Se eles confiam nele ainda para permanecer no seu cargo ou não, né? A votação veio, ele conseguiu vencer, né, com 211 votos contra 148. Então, realmente, uma vitória legal para ele, mostra que ele, né, venceu aí com um pouco mais da metade, e que eles agora não podem pedir outra votação em um ano, né? Então, um ano ele vai ficar aí com a cabeça um pouco fria, pelo menos desse lado. Porém, para o outro lado, mostra um certo desconforto, né, que ele deve se sentir daqui para frente agora, porque realmente os números não são longe, né? Ele conseguiu aí uma vitória de 50 e pouco por cento, não é uma porcentagem gigantesca, né, que ele gostaria. Na verdade, até a Theresa May, né, que foi uma primeira-ministra aí antes dele, conseguiu melhores votos ao favor dela, melhor que o Boris Johnson, né, quando isso aconteceu com ela. E ela mesmo assim teve dificuldades e preferiu entregar o seu cargo 6 meses depois. Agora, vendo os números, realmente, né, aumenta a pressão no Boris Johnson, realmente, para ele continuar no seu trabalho, vendo que, né, um pouquinho mais que a metade está contra ele, né, digamos assim, de uma forma básica, né, é uma situação bem complicada para ele, né, vai ser super difícil dele realmente conseguir os votos, né? E o título diz aqui exatamente isso que a Inglaterra toda está pensando, né? Ele continua no poder, mas questão é por quanto tempo, né? Porque realmente a dificuldade agora dele permanecer na vaga é tremenda. Agora, isso não é legal, né? Ontem a gente viu um movimento positivo na Libra, né? Com essa notícia que a gente viu que iria ter essa votação, né? A gente viu então a Libra ontem, deixa eu ver aqui numa hora. Numa hora, como vocês podem ver, a Libra teve esse pulo aqui, ó, como vocês podem ver, né? Do 1,25 para 1,2570, mais ou menos. Aí começou a voltar, mas estava mais ou menos nessa região aqui na votação, né? Veio a votação, não se movimentou tanto assim na confirmação que ele tinha ganhado, mas vocês podem ver que hoje de manhã, né, a Libra teve uma grande queda, fazendo ela voltar para o 24,50, e agora a gente vê mais uma vez ela voltando para cima novamente, né? Uma bagunça, né? Tecnicamente uma bagunça aqui na Libra. Mas muita gente, né, imaginou que ele ganhando iria tirar uma certa incerteza, pelo menos da parte do governo do Reino Unido, mas está acontecendo o contrário, né? Sabendo que a porcentagem da vitória dele foi tão pequena, tipo, perto do limite ali, né? Isso, na verdade, trouxe mais incerteza, porque esse medo, né, ou essa preocupação que talvez a qualquer momento ele pode entregar o seu cargo, é grande agora.
tá? Então a gente não sabe quando isso pode acontecer hoje, pode acontecer daqui 3 meses, nós não sabemos, mas algo longo prazo realmente é difícil de acreditar por enquanto, tá? Então isso mais um probleminha aí que, né, tá afetando, que fica no meio, né, fica em cima dos mercados aí ingleses, né, pelo menos na minha opinião, acho que é algo que realmente um pouco atrapalha, coloca uma certa pressãozinha na Libra, não foi novidade a gente ver ela então caindo hoje de manhã, né, antes mesmo da Europa entrar, né, galera, e veio a Europa, tá defendendo um pouco aqui, mas vocês podem ver, né, a Libra já não tem performado bem nas últimas semanas. É algo que a gente tem falado muito sobre isso. Ontem mesmo a gente falou sobre isso. Né? A Libra aqui no diário, olha só a Libra, olha só o euro. Né? O euro tem estado bem mais firme do que a Libra aí nessas últimas semanas. Isso mostra essa certa incerteza. A gente consegue ver, obviamente, isso muito claro no euro-libra. Né? Olha só o euro-libra, mostrando então que o euro realmente está bem mais forte que a Libra, né? Algo bem interessante. E esse aqui é um par, galera, já que eu pulei nele aqui, né? É um par super interessante ficar de olho nele, né? Porque mostra o quanto esse 8600 é importante, tá? Já foi resistência antes, como vocês podem ver aqui em novembro de 2021 e dezembro de 2021. A gente já testou aqui nesse curto período, vocês podem ver que já 3 vezes, né? Então um rompimento e um fechamento acima dessa região pode ser um rompimento muito importante para este par, que pode nos levar provavelmente para o 87 ou até perto do 8800, eu não duvido, tá? Então, um par bem interessante aí para ficar de olho, caso a gente veja esse rompimento, tá? Mas, obviamente, a gente está tendo uma defesa super interessante neste par por enquanto, tá bom? Então, mais ou menos é isso, enquanto o Boris Johnson, né, ele conseguiu vencer, mas um gostinho amargo no final, né? 148 contra ele, 211 a favor dele, a situação dele lá dentro, né, do parlamento realmente não é das melhores, ok? Mais ou menos é isso. Vamos falar sobre outra coisa, galera. Vamos falar sobre uma coisa que movimentou um par aí, uma moeda que se movimentou muito durante essa noite, foi o Yen, né? Olha o dólar Yen, galera. Olha o pulo que ele teve aqui, inacreditável aqui no dólar Yen, né? Lembrando que a última alta que a gente fez, né, que foi ali no dia 9 de maio, o topo foi exatamente 131,34, tá? Essa foi a alta, e vocês podem ver que a gente começou a dar um pulo aqui, ó, basicamente foi ontem, né, galera? Como vocês podem ver, ontem na parte da tarde, mais ou menos, o dólar yen começou a voar, e vocês podem ver, galera, se a gente pegar a baixa de ontem, que foi aqui, ó, 130,42, vocês podem ver que em basicamente 24 horas ele pulou 250 pips, né? Não é brincadeira, né? E obviamente esses movimentos, tecnicamente, né, um dos motivos que pulou tanto assim, acredito eu, que foi pelo fato de que eu acho que muita gente tentou vender este par, né? Vendo essa grande defesa no 131, eu acho que muita gente imaginou aqui, né, ou pelo menos o plano dele era de tentar vender o mais próximo dessa região com stop loss logo aqui em cima. Muitos tops aqui em cima, eu acho que batendo neles, obviamente, fez que o pulo fosse um pouco mais violento, né? Mas outra coisa também, já do lado fundamental, né? O governo e nem o Banco Central japonês está mostrando nenhuma preocupação com o ien caindo dessa maneira, né? E aí saiu esse artigo bem interessante do Bloomberg, né? Falando que o ien em si, essa queda no ien não é algo tão negativo como muita gente está dizendo. Obviamente que quando a própria moeda do país cai, né, e cai bastante como está caindo o ien, obviamente isso não é bom nem para quem mora no Japão, né, o residente ali no Japão, e nem para quem está querendo exportar, né, produtos fora do Japão, tá bom? Nenhum desses dois, para esses dois, nenhum deles é bom isso, mas com uma baixa moeda faz o quê? Faz ajudar a aumentar a inflação. E se você olhar a inflação histórica do Japão, vocês podem ver que já há muito tempo os japoneses, né, o governo e o próprio Banco Central japonês está tentando levantar um pouco a inflação do país e não está conseguindo. É a primeira vez que eles estão conseguindo fazer isso, tá? De ver um pequeno aumento ali na inflação japonesa. Porém,
O que esse artigo não fala, que eu acho que é algo que a gente tem que realmente não esquecer, é que eles estão aqui apostando em algo que pode dar um certo problema no futuro, na minha opinião, né? Porque a inflação, galera, obviamente, eu acho que eu mesmo, né? Eu tenho 30 anos e eu basicamente nunca vi inflação nas taxas que estão no momento. E a grande maioria das pessoas que estão nos mercados financeiros hoje ao redor do mundo, basicamente está nessa mesma situação, né? São poucos que viveram, né, taxas de inflação altíssimas. Lógico, né? Pessoas de Venezuela, Argentina, né? Países assim que a taxa subiu gigante, né? Obviamente isso é uma situação diferente, mas eu digo uma inflação global, né? A gente nunca viveu uma situação dessa no momento, né? Então, e o que a gente está aprendendo aí, pelo menos, principalmente agora, né, vivendo durante esse período de alta inflação, é que quando a inflação entra, para abaixar ela é um certo problema, né? Não é tão fácil assim como muitos imaginavam que era, né? Então, o problema aqui é que o Japão está brincando, não dando sinal nenhum de querer controlar ou né, dar uma recuada. Estão deixando a inflação subir o quanto eles acham que deve subir, mas se a inflação começa a subir com uma grande força, galera, né, para o Japão depois escapar disso, realmente pode ser um certo problema. Então, algo para a gente ter de olho, uma das coisas que eu acho que tem que ser muito bem anotado, tá, é principalmente deixa eu mostrar para vocês aqui. A gente teve alguns dados japoneses durante a noite. Foi algo que também, né, deu um certo mais motivo, né, para o ien cair. Foi esse dado de salário ali do Japão, né, que mostra o crescimento do salário. O que a gente tem visto aqui que desde o começo deste ano é que o salário japonês está começando a subir, né? Uma das coisas que realmente pode colocar um pouco mais de pressão ali na inflação em breve, tá? Então isso já tá dando esse sinal que a inflação tá pegando pelo menos deste lado, né? Coisas assim a gente tem que ficar de olho, viu, galera? Então, vamos ver o que acontece. Até o momento a gente não tem visto nada. E uma das coisas que eu falei, principalmente ontem, né? Eu falei para vocês que o ien só vai parar de cair, né? Ou esse par aqui, né? O dólar ien só vai parar de subir caso o banco do japonês ou o governo japonês venha e tenta intervenir e fala, enfim, começa a mudar a sua política monetária, tá? Acredito eu, porque mais eles demorarem para falar qualquer coisa que mostra que eles estão tentando mudar essa ideia econômica, eu acho que esse dólar yen pode subir ainda mais, tá bom? Então o dólar yen já chegou tecnicamente no nosso primeiro FIB extensão, algo que eu falei para vocês ontem que seria bem bacana, mas para mim, galera, enquanto ele segura principalmente agora acima dessa região do 131, né, que foi onde a gente fez esse topo duplo, é difícil, né, de tentar aqui entrar contra ele. Principalmente, galera, quando vocês olham aqui, principalmente o gráfico, mas olha o gráfico de 1 hora, né? Mostra aqui realmente a força dele, né? Quando ele tá parando, vocês podem ver que quando ele tá parando, né? Ele para apenas para corrigir, mas quase nem cai, né, galera? Então, para quem vende, mesmo pegando o melhor preço aqui, não faz muita coisa, faz 30, 20 pips e logo o mercado já começa a fazer novas altas. Isso mostra a força tendência de alta completo aqui com turbo, né, no momento no dólar yen. Então muito cuidado vender esses pares. Eu mesmo já vi aí pessoas querendo entrar em frente dele, né? Mas o problema não é você vender aqui, o problema é como você vai vender isso aqui. Se você vende com uma posição bem menor do que você opera normalmente, se você usa um stop de 20, 30 pips, você só fazendo esses 2 pontos já vai colaborar para que você não perca muito, tá? O que acontece é que muita gente acha que, né, é impossível ele subir mais com essa certa mentalidade e aí toma na cara, né? Com posições grandes ou normalmente como ele opera e stop loss grandes de 100 pips, de 70, de 200, de 150, não precisa fazer isso. Principalmente contra a tendência, nunca faça isso, tá? Então,
Mais ou menos é isso. Eu não tô, galera, com nenhuma. Eu tava até pensando em vender ele nessa região aqui perto, né? Que foi essa extensão que a gente tinha falado do diário. Mas pra ser bem sincero com vocês, galera, eu não sei se eu farei, se eu vou fazer exatamente isso, tá? É, eu acho que tem pares mais fáceis de operar do que operar esse dólar yen contra a tendência, né? Esse que é o negócio. Então, muito cuidado. Lógico que também, sabendo que a gente já está nesse FIB extensão, né? O primeiro aqui, muito cuidado tentar ficar comprando ele aqui também. Opere pequeno. Eu mesmo comprei esse dólar yen hoje de manhã, aqui nessa região do 132,60, aonde tá essas sombras, né? Eu basicamente fechei aqui minha posição no 75, tá? Consegui pegar aqui 15 pips, porque, galera, eu sei que é complicado para os dois lados aqui agora. É complicado vender, porque é super tendência, é difícil comprar sabendo que ele já pulou tudo isso em 24 horas. Ou menos até. Ou menos até, né? Então, muito cuidado ficar entrando neste dólar yen ou ficar tentando. Eu acho que tem pares bem mais fáceis de operar ele, operar do que operar ele, tá? Então, muito cuidado ficar aí entrando neste par, ok? E outra notícia que afetou bastante essa noite foi o RBA, né, que é o Banco Central, e nem sei porque tá a foto do Boris Johnson aqui, mas enfim, é, o Banco Central australiano, tá? A gente teve o Banco Central australiano, que na verdade, galera, veio e surpreendeu o mercado. O Banco Central australiano elevou a sua taxa de juros em 50 pontos base, que é o maior aumento em 22 anos, elevando então a taxa de juros para 0,85%. Algo que é extraordinário, né, galera? E olhando esse mapa aqui, faz nos relembrar, né, de todos, e esse mapa em rosa, né, mostra todos os países que aumentaram este ano 50 pontos base ou mais, né? Então vocês já podem ver o Brasil, Estados Unidos, Rússia, Austrália agora, né? Então o Banco Central australiano já entrou nesse clube aí, que se junta em mais de 50 bancos centrais que aumentaram de 50 pontos base ou mais, né? E obviamente eles deixaram bem claro, né, o porquê disso, e eles disseram, né, que vão fazer o que for necessário para conter as pressões inflacionárias cada vez maiores, né? Então, realmente a taxa de juros ali na Austrália está pegando uma grande força, algo que atrapalha bastante, obviamente. Então, é algo que a gente realmente não é surpresa de ter visto. O aumento em si era já esperado, né? Isso mesmo a gente falou ontem, como vocês podem ver aqui. ah, Aqui, ó, né? A previsão é que eles aumentassem por 0,6 pontos base, né? E aumentaram 0,85. Então, o aumento em si era esperado, mas não que eles aumentassem por 50 pontos base, tá? Então, os comentários que eles lançaram foram que o Conselho espera tomar mais medidas no processo de normalização das condições monetárias na Austrália. Nos próximos meses, o Conselho está comprometido em fazer o que for necessário para garantir que a inflação na Austrália retorne à meta ao longo prazo, que é em torno de 2%, tá, galera? Então, deixando muito claro, né, que eles só estão aumentando as taxas de juros só por causa de inflação, nada mais. Porém, o que a gente vê no preço em si é meio que assustador, tá? Para ser bem sincero com vocês. Se a gente olhar o dólar australiano, galera, vocês podem ver que inicialmente ele teve um movimento bem de alta, né? Pulou aqui mais ou menos o que? Pulou com a notícia com o topo, vocês podem ver que foi 57 pontos, né? 57 pips de pulo, mas logo já voltou tudo e mais um pouco, né? Isso para mim é assustador. Esse movimento inicial no dólar australiano, para mim isso é bem tranquilo. Isso né? Aumentando a taxa de juros, realmente isso é positivo para a moeda, mas essa volta dele para mim é algo preocupante, algo que eu acho que a gente tem que pensar dessa forma agora daqui para frente, né? Porque se ele não tá subindo com notícias que deveria levar ele lá para cima e ele não tá subindo, o que está acontecendo então? Então, um pouquinho de cuidado, tá? Essa parte fundamental do dólar australiano para mim tá um pouco estranha e, e algo que eu acho que a gente tem que ficar bem de olho é os índices, porque se esses pequenos começar a cair,
Se esse VIX quebrar esse triângulo que a gente tem aqui numa hora, começar a voltar para cima, índices cair, esse dólar australiano, galera, já que não pulou com decisão na taxa de juros que aumentaram mais do que esperado, a gente pode ver facilmente esse dólar australiano aqui no diário, mais uma vez tendo, né, razões para subir, mas aí ele vem e faz isso aqui mais uma vez, tá? Então, um pouquinho de cuidado, é algo que eu estou monitorando aqui no dólar australiano, não tenho nada nele ainda por enquanto, mas realmente comprar ele, sabendo que ele não pulou, quer dizer, até pulou, né? Mas não conseguiu segurar, para mim isso é uma boa dica. E é bem interessante, porque isso diz aqui nesse artigo da Bloomberg também, né, que é uma mensagem dos mercados, né, que eles dizem, né, aumento nas taxas de juros do RBA vão prejudicar, né, dizendo então que esse aumento nas taxas de juros pode realmente dar uma certa quebrar a economia australiana, né? A economia australiana talvez não aguente uma taxa de juros tão elevada é, no momento. E na verdade, né, galera, a gente já tem discutido bastante sobre isso, né? Que país hoje em dia aguenta uma taxa de juros bem alta, né? Praticamente quase nenhum, né? Por que, Thiago? Eu só vou dar um exemplo. Taxa, a dívida privada e pública hoje, né, basicamente, galera, quase 4 a 5 vezes mais do que 2008, né? Então, aumentando a taxa de juros e lembrando, né, preços de imóveis principalmente, né, lógico que quase tudo subiu, mas preço de imóveis principalmente, né, países como o Reino Unido e Canadá e outros, né, apenas nesse último ano subiu 20%. Então, tendo a taxa de juros elevando, né, subindo, realmente é algo que prejudica muito a economia e realmente é algo que o mercado tem que pensar e já pensa. E eu acho que por isso mesmo que a gente não vê um dólar australiano assim tendo uma reação tão positiva, porque eles sabem que no pior caso, se começar a dar sérios sinais de preocupações econômicas na Austrália, o banco australiano vai começar a voltar, né? Voltar, não aumentar, mas parar ou até começar a cortar a taxa de juros novamente, caso algo muito sério aconteça. E por isso que a moeda, então, acredito eu, que não está confiando, né, que essa taxa de juros seja beneficiário, deve ser algo positivo no momento. E também, né, enquanto a gente não vê taxas de inflações ao redor do mundo mostrando sinais de topos, né, é complicado. Né, é complicado, porque mesmo com todo esse aumento que a gente vê nas taxas de juros aí nesses últimos meses, pelo menos até agora a gente não viu nenhum sinal que a taxa de inflação está sendo afetada. Tá? Então, algo para ter em mente aí, viu, galera, sobre esses negócios, principalmente o dólar australiano. Não quer dizer que você tem que vender hoje tudo aqui, não é isso. Mas você tem que ter um certo cuidado caso você pense em comprar ele, porque ele deveria estar, no mínimo, galera, no mínimo deveria estar parado aqui em cima, não lá embaixo, tá? Na minha opinião. Ok? Então, fique de olho nisso. O dólar index é um ótimo exemplo, galera, de o que a gente poderia ter esperado do dólar australiano, né? O dólar index, né, olhando ele agora de uma forma, aqui no diário mesmo, acho que é o ideal, né? O fundo do dólar foi quando o Fed começou a dar sinais que eles estavam querendo ir para o caminho de aumentar as taxas de juros, né? Foi ali que fez esse fundo no dólar. Ok? Porque vocês podem ver que a gente basicamente estava aqui parado nessa região aqui, certo? E aí mais sinais o Fed foi dando, mais o dólar foi subindo e basicamente é isso que aconteceu. E tem ainda, né? O dólar tem caído, caiu um pouco, né? Nesses últimos, no início ali de maio, mais ou menos e tal. Mas vocês podem ver, né? Que é uma correção bem tranquila até agora, né? E todo esse movimento de alta no dólar foi apenas pela essa mudança de ideia do Fed, né? Então, porque o dólar australiano não subiu, realmente é algo que preocupa bastante os compradores, na minha opinião, ok? Enfim, vamos olhar então a parte técnica rapidinho, para a gente finalizar então o café, galera, já que a gente conversou bastante hoje sobre essa parte fundamental, vamos lá.
O dólar, galera, na minha opinião, tá nessa região aqui que pra mim é confuso, tá? A gente tá numa região de resistência, vocês podem ver que a gente tem uma resistência nessa linha rosa, que é o 102,70. Tá parado ali, mas também agora a gente tem suporte nessa região aqui, que é o 102,40. Fazer alguma coisa aqui no dólar é complicado. Olha uma hora como está, galera. Olha isso aqui, né? Como que você consegue operar alguma coisa vendo o dólar não tendo tendência alguma aqui? Hoje de manhã é algo que me deixa um pouco preocupado, tá? Pode ser que o dólar também, galera, esteja em um processo de uma certa cunha sendo, né, em processo, sendo construída aqui. Pode ser o caso, tá? Mas eu não pensaria tanto nisso até a gente ter realmente um rompimento bem legal acima ou abaixo dessa formação, tá? Então só mostra que talvez a gente fique congelado aqui, a gente tem essas quedas, já pode subir e tal, mas a gente só vai realmente ter uma certeza de tendência forte neste rompimento dessa formação, tá bom? Agora, um fechamento bem claro, perdão, um fechamento bem claro acima do 102,70, eu acho que já vai abrir portas aqui para o 103,20, tá? Ou até o 103,50 mais ou menos, tá? E são esses níveis que estou de olho. Agora, um fechamento abaixo desse 102,40, daí o próximo suporte, na minha opinião, é essa região do 102,5, tá? E se também fechar abaixo dessa linha azul, acredito eu que a gente esteja querendo voltar para as baixas novamente aqui perto do 101,50, tá? Pelo menos é isso. Mas o dólar confuso, os índices também estão bem confusos para mim. Pode ser que a gente esteja em um triângulo descendente, tá? Então é basicamente assim, né? Um triângulo descendente. Então a gente pode ser que a gente fique sentindo resistência aqui e talvez volte a subir daqui, ok? Isso pode acontecer, mas também pode ser que a gente esteja em um triângulo tradicional, que é mais ou menos dessa forma, e é onde a gente está parando aqui no momento. Então, realmente uma região bem importante aqui para o SP500 segurar, né? Porque se ele começar, galera, a descer e começar a quebrar as baixas de ontem e tudo mais, de ontem não, do dia 2, tá? E do dia 1 de junho, realmente começa a complicar um pouquinho aqui, mas logo a gente vai ter suporte no 4.050 e depois só lá no 4.000, tá? Mas os índices caírem, eu acho que vai vir uma certa pressãozinha no dólar para subir, tá? Usando essa correlação negativa entre esses mercados. E o engraçado é que olhando o VIX, como eu já mostrei para vocês, olhando ele principalmente aqui numa hora, vocês podem ver que a gente está, primeiro, no 4 horas segurando essa região de suporte, tá vendo? Mas se você olhar numa hora em mais detalhes, vocês podem ver que a gente está dentro de um triângulo aqui. Então, para mim, a sessão americana hoje vai ser super importante ver o que acontece nele, porque caso a gente feche acima ou abaixo, né, fora do triângulo, vai nos confirmar que realmente o VIX ou ele quer voltar aqui para essa região, né, talvez do 26,50 ou até o 27 pelo menos, ou fechando abaixo, provavelmente para o 24 ou até o 22 também é possível, tá? Então fique bem atento nesse VIX, porque ele também tem uma correlação negativa com o SP500, então ele quebrando esse triângulo para cima, o SP500 cai, quebrando ele o triângulo para baixo, o SP500 sobe, tá? Então fique bem atento nesse gráfico principalmente, eu acho que esse aqui é bem importante para a gente ver o que acontece, tá? Eu já coloquei alguns alertas aqui, como vocês podem ver, principalmente ele quebrando essa alta aqui do dia 3, tá? Quebrando essa alta do dia 3 já mostra aqui que realmente ele está tentando fazer algo diferente aqui. E aí, galera, vamos ver o que acontece, porque pode ser bem interessante ver o que o VIX aqui pode estar aprontando, tá bom? Olhando outros mercados, né? O euro também meio confuso, meio que range, né? Olha esse uma hora, né? Bem range aqui. Difícil de fazer alguma coisa aqui, viu, galera? Principalmente já olhando o dólar index já dá essa imagem, né? Difícil de fazer alguma coisa realmente. A Libra, né? A Libra fez uma piadinha aqui, quebrou uma nova baixa, testou 24,50 essa região aqui e já voltou para cima. Também é bem difícil de fazer. Eu tentei fazer vendas na Libra 2 vezes aqui perto desse 25,70 mais ou menos e deu certo, tá? Talvez eu tente mais uma vez, eu não sei, mas difícil de fazer, viu? Talvez ele já pare aqui, tá vendo que ele já tá batendo nas médias, tá batendo num pivôzinho aqui também. Então aqui talvez ele já pare, tá? Já sinta uma reação aqui já. Mas se começar a voltar acima desse 25,40, realmente ele vai vir querer testar mais uma vez esse 25,70, 25,80 aqui de novo, tá? Não seja pego de surpresa. Eu tô fora, eu não tenho uma posição aberta, galera. Uma posição aberta, tá? Então
Fique com isso em mente. Outra coisa também que eu acho que é bem interessante a gente ficar de olho são esses commodities, tá? O ouro. O ouro também parece que a gente está formando uma certa cunha aqui também. Mas o ouro está segurando bem como o euro. E o ouro, pelo menos nesses últimos dias, eu tenho sentido que ele está começando a reagir antes do euro, ou antes do dólar index. O que isso quer dizer, Thiago? É que a gente vê o ouro pulando, como está pulando agora, e depois, um certo tempo depois a gente está vendo o euro tão seguindo essa mesma tendência, subindo também. Então, se você vê o ouro não parando, né, voltando para essa região aqui e tal, e continuando a subir, querendo vir buscar essa região aqui onde a gente já parou duas vezes, né, provavelmente o euro vai fazer algo parecido, tá? Então fique de olho nisso, mas colocando o FIB aqui, eu acho que a gente está testando 38,2 agora. Bem próximo, tá vendo? Então aqui realmente aqui é uma região que ele pode sentir uma certa resistência, talvez, algo para a gente ficar de olho. Se rejeitar daqui, começar a cair, isso significa que o dólar pode pegar mais razões para subir, euro provavelmente cair, tá? E a libra e tal. Então fique de olho nisso. Prata, mesma coisa, né? A prata aqui, mesma coisa, viu, galera? Não fazendo muita coisa interessante, mas vocês podem ver, né? É um range bem chato que está acontecendo aqui. Principalmente no 4 horas, né, galera? Olha só isso, né? Esse range que tá vivendo aqui a prata, tá? Mas a prata quebrando esse range, né? Já vai mostrar que ele realmente teve uma grande rejeição ali na média, fazendo novas altas, né? Então, rompimento falso no 22,40. No diário parece que a gente tá fazendo uma certa bandeirinha, né? Parece, pelo menos até agora. Então as coisas vão começar a ficar um pouquinho mais fáceis de entender e mais negativas, né, para os commodities e positivo para o dólar, provavelmente. Mas isso caso ele comece a quebrar esse range e tudo mais, tá? Algo que não aconteceu ainda. Então fique de olho nele, né? Fique de olho nessa região aqui na prata. Vocês podem ver que basicamente, galera, grande região de resistência aqui nesse 22,40, né? Na prata aqui, pelo menos até agora no momento. Deixa eu deletar algumas coisinhas aqui, galera. Basicamente é assim então que eu vou ficar de olho na prata hoje, olhando nessas duas grandes regiões. Aí, caso ele rompe um dos dois, pode nos dar um certo sinalzinho do que podemos esperar do dólar também, ok? E basicamente isso, viu, galerinha? Nada muito a declarar. O dólar canadense, eu acho que eu gostaria muito de talvez tentar uma compra nele, mas eu gostaria de comprar ele aqui perto do 1,25, tá? Então, caso a gente caia lá, né? A gente tá a 80 pips de distância. Caso volte ali, talvez eu vou tentar uma certa comprinha ali, achando que talvez a gente está dentro de um canal, tá vendo? No diário ali abaixo do canal, então talvez ali que a gente sente essa demanda por compra e talvez dali a gente realmente pare e comece a subir mais uma vez. Então algo para ter em mente, tá? Sobre o dólar canadense, caso chegue lá. E basicamente, galerinha, é isso. Olhando o calendário de hoje, é um dia bem tranquilo, tá? Bem tranquilo, né? A coisa começa realmente a esquentar a partir de amanhã. Mas hoje, pelo menos, é um dia bem tranquilo aqui. Como vocês podem ver, a gente vai ter balanço comercial, dados de exportação e importação dos Estados Unidos às 9h30, horário de Brasília. Mas são dados que normalmente, galera, não afetam assim, a moeda em si, o dólar, tá? Só se vê um número gigantesco longe do esperado. Normalmente isso não acontece. Teremos também variação de estoque de petróleo às 5h30, e aí dados à noite, como confiança do empresário da Austrália e número de PIBs ali do Japão às 8h50. E aí amanhã, né, começa a dar uma esquentadinha, porque aí teremos produção industrial da Alemanha, PIB da União Europeia, e também dados de petróleo mais uma vez. E aí, galera, quinta e sexta é onde a gente vai ter o Banco Central Europeu e taxa de inflação na sexta-feira, tá bom? Então, mais ou menos é isso. Um pouquinho de calma, viu, galera? Hoje mesmo, eu de manhã não fiz muita coisa, fiz alguns scalps aqui e ali, mas coisas bem pequenas, bem tranquilas, né? O segredo aqui é você esperar o melhor momento para fazer o seu tiro, né? Para você realmente entrar no mercado. Se as coisas estão confusas, como para mim pelo menos está, eu prefiro esperar o melhor momento para fazer isso. Eu deixo o mercado fazer o que ele tem que fazer, ele mostrando algo mais claro, mais confirmação, aí sim eu já me sinto mais confortável em fazer alguma coisa. Então, para mim, chave hoje vai ser realmente ver o que vai acontecer nesse VIX, nesse SP500 também, e qual que vai ser a reação do dólar, né, com esses movimentos que podem acontecer ali, tá? Então, todos os mercados, basicamente, né, a gente tem visto, né, que eles estão em níveis interessantes, importantes, né,
que pode ser que a gente rejeite ou rompe. Então, esse um dos dois acontecendo, aí sim que começa a ficar mais claro a nossa visão dos mercados, tá? Então, mais ou menos é isso. Por enquanto, tá, galera? Enquanto não acontece nada, eu mesmo tô olhando tudo como range, tudo parado para mim. Mais ou menos é assim que eu estou de olho, tá bom? Se não acontecer nada hoje, se continuar tudo assim parado, eu mesmo vou ficar de fora, esperando o melhor dia, o melhor momento para entrar. Então, segure a ansiedade. Momentos assim são muito difíceis de fazer alguma coisa. E o incrível que pareça, né, momentos assim que o mercado está mais parado é onde os novatos, né, as pessoas que menos têm experiência, tentam fazer alguma coisa, achando que é o melhor momento. E não é, né? Não é o melhor momento. Porque até para fazer um scalp, galera, tá difícil, né? Olha o euro, né? Esse sobe e desce é o quê? De 14 pips, né? Como que você faz alguma coisa com 14 pips? É difícil, tá? Então, para mim, pelo menos, não vale muito a pena, né? Então, algo para ter em mente aí sobre os mercados nesse início de dia, tá? Mas pode ser realmente um dia bem interessante, principalmente com os Estados Unidos entrando online, tá bom? Enfim, galera, é isso então por hoje. Desejo a vocês um ótimo dia, uma boa negociação e amanhã tem mais um Café com Forex. Obrigadão, galera. Tenham um ótimo dia. Se cuidem. Tchau, tchau.